como é que eu ganho dinheiro nesse universo de academia? Porque o cara, quando procura uma franquia, pode ser o sonho da vida dele que está em jogo. E a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. A gente tem um histórico muito grande de quase que todas as unidades, logo no pré-vendas e no primeiro mês de operação, ela já atinge o ponto de equilíbrio. E quanto que é para investir nesse modelo de negócio? Tem que ficar atento nisso. Tem que tomar muito cuidado com isso. E nenhuma empresa no mercado tem essa preocupação. Pessoal, que honra estar aqui. Estou aqui com o Rodrigo, estou aqui com o Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. A gente fez já um bom bate-papo, a gente conheceu as unidades aqui. Eu queria agora trazer um pouquinho da experiência de hoje para vocês. Então, quero, primeira coisa, falar parabéns para vocês. A estrutura que vocês têm é absurda, é realmente de emocionar. Conhecer a história de vocês, de como começou e como está agora, também é surreal. Então, a primeira coisa que eu queria falar é parabéns, de verdade, e gratidão pela recepção que vocês tiveram comigo. Então, foi tudo assim, muito maravilhoso. Realmente me senti muito acolhido. E eu tenho certeza que o franqueado, que o investidor que estiver vendo isso, vai ter a mesma recepção que eu tive aqui também. Então, agora eu queria que vocês se apresentassem, para quem de repente não vai assistir os outros vídeos. Você, Rodrigo, comece se apresentando, o que você é na empresa, depois você, Fábio. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntinhas técnicas para o pessoal. Quero saber por que faz sentido investir nesse negócio. Vou falar de fato de franchise aqui e de diferenciais de mercado. Pode ser? Pode ser. Vamos embora, então. Bom, prazer, meu nome é Rodrigo Saviolo, né? Eu sou CEO hoje da Rede. Eu trabalho há 26 anos já nesse mercado. Eu comecei como estagiário, com musculação, trabalhei como personal trainer, fui coordenador de academia também. Nessa jornada conheci o Fábio, que também é educador físico, né? A gente trabalhou juntos numa academia na qual eu era coordenador. Depois o Fábio passou a assumir esse meu papel ali, eu saí, como eu continuei trabalhando como personal trainer, trabalhei um pouco fora do mercado, fui para o mercado financeiro, e aí nós trilhamos ali caminhos, né, separados, né? A gente trabalhou junto durante muito tempo, eu como personal, trabalhando no mercado financeiro também, e aí ele, né, vai contar ali depois, né, acabou fundando a Rede e me chamando para trabalhar, né, um tempo depois. Eu vim trabalhar com ele em 2015, como gerente de franquias para cuidar da parte comercial das unidades. Fiquei nesse cargo durante 6 anos e aí ele me promoveu para assumir como diretor, como CEO ali da marca da X-Prime, e a gente estava no processo de transição da criação da hashtag também. Então, resumidamente é isso, são 26 anos dentro do mercado, né? Há 11 anos atuando aqui dentro da Rede, né? 6 anos como gerente de franquias e agora 5 anos aí como diretor. Também tem uma vida dentro da X-Prime já, né? Já tem uma vida longa aí, já. E você, Fábio, conta um pouquinho. Perfeito. Como o Rodrigo antecipou um pouco, né? Eu sou fundador da marca, eu estou no mercado desde ali da faculdade de Educação Física, trilhei por todas as etapas desse mercado, como professor, personal trainer, coordenador, até que eu galguei ali o cargo de gerência, e nesse cargo de gerência eu trabalhei numa empresa do setor que era franquia, né? E ali o bichinho do franchise, o famoso bichinho do franchise picou, que a gente fala, exatamente. E a partir desse momento, né, depois de eu entender que não tinha mais para onde eu caminhar dentro daquela empresa, eu tive a ideia de, junto com o meu pai lá atrás, fundar a primeira academia, né? Mas por ter trabalhado tanto e já estar dentro do franchise, a gente entendeu que não tinha como ser uma academia normal, como algo comum. Então a gente trouxe uma proposta para o mercado que era algo muito diferente, né? Que é o que você presenciou durante o dia de hoje, tudo que você viu. Então, um pouco da nossa história seria isso. Perfeito. Agora vamos puxar já para o bate-papo de negócios aqui. A grande diferença do franchise é que a gente tem a transferência de know-how. A principal vantagem é que você não precisa ser um especialista do meio, que é justamente a franqueadora vai transferir esse conhecimento para você. Então, a pergunta do zero aqui, como é que eu ganho dinheiro nesse universo de academia? Por onde eu começo? Vamos do zero. Como é que é rentável esse modelo de negócio? Para depois eu ainda especificar o modelo de vocês na prática. Perfeito. O nosso modelo na prática é um modelo que está alinhado com o mercado no quesito estrutural, no quesito posicionamento, né? É um mercado que está muito em expansão e tem muita academia, né? Porém, o nosso negócio ele tem um quê que a gente cuidou do cliente, tá? O mercado low cost, que é o mais tradicional no mercado, ele vem do mercado americano. Eu posso ir te pontuando? Claro. Tem muita gente que não sabe o que é mercado low cost. Me explica isso. O low cost ele vem do mercado americano, né? Low cost, low price, ou seja, baixo preço, baixo custo, né? Nos Estados Unidos, você pode, pela lei, fornecer academias, né, sem professores, por exemplo. Então, o cara praticamente tem uma alocação de espaço. Quando os empresários do Brasil viram esse negócio, trouxeram para o Brasil, tiveram que adaptar pelas normas e pelas vigências aqui do nosso país. E aí eles colocaram ali um mínimo de professor necessário para poder estar atendendo esses clientes, né? Então, esse é o modelo low cost no formato brasileiro. Você cobra uma mensalidade que, pela estrutura,
é inferior aos concorrentes, né? Porém, você tem um custo muito baixo. E o nosso negócio, a gente foi a readaptação dessa brincadeira, né? A gente falou, cara, estamos no Brasil, o Brasil é um povo quente, um povo que carece de atendimento, de proximidade, e a gente falou, no nosso negócio a gente tem que ter isso. E a gente criou formas, formatos, né? A gente tem padrões exclusivos de atendimento no qual a gente consegue ter um custo controlado, que faz com que o negócio dê um ROI muito legal, porém um diferencial no mercado no quesito atendimento. E até complementando, a gente começou pelo interior. E aí o interior é mais carente ainda mais ainda essa questão de abraço, de né? estar próximo, né? Então essa questão de a gente querer se diferenciar, colocar mais professores na sala e criar um processo de atendimento, né? Onde eu te expliquei durante as nossas visitas aí, eu tenho um professor setorizado, o cara cuida desse setor, eu tenho outro que cuida desse, eu tenho outro que cuida desse. Dessa maneira, o cliente nunca está sozinho, sempre tem um professor próximo dele. Esse professor não sai daqui para atender esse setor. Então sempre tem alguém próximo de você. E aí eu tenho um líder de sala, com rádio, comunicador, que dá comando de atendimento para esses professores, para que seja um atendimento mais ativo. E aí, pensando no interior, nessa questão da proximidade, isso foi muito bem aceito pelo mercado. E aí fez com que a gente conseguisse atrair mais clientes e reter mais esses clientes dentro da nossa operação, né, respondendo a sua pergunta, deixando isso mais lucrativo, né? Eu consigo ter um diferencial frente à minha concorrência, né, validado pelo mercado, né, quando a gente tem os embates com esses grandes players, né, o nosso cliente é normal, ele vai querer ir ver, né, a novidade que está chegando ali. Só que aí, estrutura por estrutura, elas são iguais, mas o atendimento eles não têm. Aí o cliente acaba voltando e trazendo os clientes que estavam lá, e a gente acaba até crescendo nesse embate. Eu tenho que fazer as famosas perguntas indigestas, vamos dizer assim. A primeira é, vocês têm muito tempo de mercado, por que de repente essa expansão não foi agressiva e agora de fato vocês começaram com essa expansão, essa oportunidade agora de prática, de expandir? E quando a gente fala disso, quando a gente fala de replicar modelo de negócio, quando a gente traz essa personalização, por mais que não seja tão personalizado assim, vamos dizer assim, é melhor que as outras, a gente não traz uma complexidade maior quando a gente fala de franchise, isso também fica fácil de replicar, ou os processos estão bem definidos, como é que funciona essa parte de processo também? Eu fiz essa pergunta porque você já me explicou, mas eu preciso que o pessoal entenda como que é isso na prática. Então, se você puder contar para mim, primeira coisa, por que, entre aspas, demorou para começar essa expansão mais agressiva, que aí eu tenho que comparar como o possível investidor vai comparar, por que a fulana tem tantas unidades, vocês têm tantas, e vocês têm mais tempo de mercado? Qual foi o posicionamento? E depois, se essa complexidade está fácil de replicar. Perfeito. Acho que essa pergunta é extremamente importante e pontual. O que acontece é que a gente tem muita responsabilidade com a entrega para o franqueado. A gente não foca só em vender de qualquer maneira, e sim entregar um produto. O cara que compra uma franquia, ele está querendo realmente essa transferência de know-how. Ele está querendo aprender, né? E hoje no mercado, inclusive no nosso, as pessoas estão mais preocupadas com o crescimento a qualquer forma. Números de unidades, né? A gente brinca até que virou uma questão ali de ego, né? Eu tenho total. Mais, eu tenho menos, né? Só que isso é só importante para o franqueador. Para o franqueado, que é o cara que está ali na ponta, que está operando aquela unidade, isso é muito ruim, né? Por quê? Porque o cara que cresce demais, ele não está estruturado para poder atender esse franqueado. Ainda mais nessa velocidade que cresceu. Ainda mais nessa velocidade. E a gente fez esse caminho contrário. Hoje a gente está com 15 anos de mercado e a gente foi crescendo de forma orgânica, vendendo só para pessoas próximas, só para pessoas conhecidas, para ter a responsabilidade de crescer de uma forma sustentável, de uma forma organizada e com responsabilidade para entregar. Porque o cara, quando procura uma franquia, pode ser o sonho da vida dele que está em jogo. E a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Então, agora que a gente entendeu que a gente está estruturado, que a gente está organizado, que a gente vai partir para esse momento de expansão e abrir isso para o mercado, para as pessoas poderem fazer parte disso, né, com responsabilidade. Outra coisa que ficou claro para mim no teu posicionamento também não é só quem tem dinheiro vai entrar, tem que ter fit com a marca, tem que encaixar, vocês vão fazer um certo filtro para esse cara para entender se rola com o negócio também, correto? Exatamente. Inclusive, a gente já faz isso, porque por mais que a gente não tivesse aberto para o mercado, a gente era procurado, né? São quase 40 unidades espalhadas, então as pessoas veem o negócio, têm o desejo de ter aquilo. E por muitas vezes a gente acaba, às vezes, não aceitando esse cara. Por quê? Porque não tem match, né? Não tem o perfil, não faz sentido para a gente, né? E entende que talvez também não vá fazer sentido para o cara. Não é vender só pela taxa de franquia, é vender com responsabilidade. Esse acho que é o nosso grande legado. Perfeito. E a complexidade dos processos, dessa proximidade que você até comentou
do interior, dessa atenção, como é que a gente replica isso, por exemplo, quando a gente for para uma capital? O importante é ter um processo muito bem desenhado, né, para que possa ser replicado. Então, quando você fala é complexo, eu não falo que é complexo, eu falo que é trabalhoso, e dá trabalho. Só que aí são escolhas que você faz, né? Todo mundo que abre hoje uma academia, abre só baseado na estrutura. Logo, não tem diferencial. É comparação de máquina por máquina, qual o cliente gosta mais. E aí você precisa ter algum diferencial para se sobressair, ainda mais num mercado tão concorrido como está agora. Então são escolhas. Puta, qual vai ser o nosso diferencial? Vai ser esse lado humano, essa preocupação com o resultado do cliente. Eu quero que meu cliente tenha resultado. Eu não estou preocupado só em abrir mais uma unidade, talvez o franqueado ganhar dinheiro. Eu quero que o franqueado ganhe dinheiro, mas com o cara tendo resultado. E aí eu tenho um projeto de mais longo prazo. Então aí a gente estabelece esse processo de uma maneira prática, né, fácil ali de ser aplicada, mas como eu falei, trabalhoso, né? Tem que ter um líder, tem que treinar a equipe, tem que ficar em cima. A franqueadora tem que ter um trabalho que a maioria não quer ter, que é de visitar, aplicar os processos de auditoria, treinar novamente, fazer as cobranças. Porque se você olhar o nosso processo de atendimento, ele não tem nada de novo. Nós pegamos coisas que já existiam no mercado, como setorização, radiocomunicador, né, as abordagens que o professor tem que executar, só que nós inovamos, né, empacotando isso de uma maneira que fosse possível ser aplicada, né, e através da fiscalização, das auditorias, ela conseguisse rolar, né, dentro da unidade. Porque se você pesquisar no mercado, tem empresas que já trabalharam com rádio e tiraram. Tem empresas que já trabalharam com setorização e tiraram. Por que no nosso dá certo? A gente insistiu, treinou, capacitou. Então, dá trabalho, mas é possível ser feito e criar um grande diferencial. Eu acho que esse é um ponto muito importante, essa disciplina, né? O que acontece? Hoje, no nosso mercado, muita gente fala, tal marca, franquia, mas se você vê na prática, grande parte delas se aproximam muito mais de um licenciamento do que de uma franquia. O cara entrega uma marca, o cara entrega um material, o cara entrega um produto, um layout e bora. E dá um tapa nas suas costas e fala, boa sorte, né? A gente sabe que pouquíssimas franquias no Brasil do nosso setor fazem visitas como a gente faz a cada 45 dias para estar auxiliando esse franqueado. Porque tudo isso que o Rodrigo falou, a gente sabe, não vai acontecer na prática se não tiver um fiscalizando o outro. Então, o coordenador tem que fiscalizar o professor, o gerente tem que fiscalizar o coordenador, o franqueado tem que fiscalizar o gerente e nós temos que fiscalizar o franqueado. Senão, tudo isso é lindo na teoria, mas não acontece na prática. E aí que é o nosso grande diferencial perante ao mercado, porque a gente está ativo em cima desse cara para que tudo isso aconteça. Porque se só entregar um manual e falar boa sorte, isso não vai acontecer. É assim que tem que ser e achar que a coisa vai acontecer, né? É muito treinamento e muita disciplina, né? Acho que um ponto importante para explicar para o pessoal que está assistindo também é a diferença entre um licenciamento e uma franquia, né? Licenciamento o cara criou uma marca de sucesso, ele cede essa marca para você usar, porém você tem liberdade para fazer aquilo que você quer e por isso ele cobra menos, ele não cobra um royalties, ou ele cobra um royalties mais baixo, né? Tem uma taxa. Geralmente é só a taxa de licença. Só a taxa de licença. Esse cara tem o direito de uso de marca, uso de imagem. Só que ele pode fazer adaptações ao modelo. Perfeito. Exemplo, estou lá, uma academia, mas eu posso colocar, sem pedir antes, uma parte de alimentação, uma parte de outras coisas assim por diante, Perfeito. que às vezes não casa com o modelo de negócio. E entendeu? aí, quando eu vou para a franquia, né, a franquia cobra um royalties, né, mensal ali sobre o faturamento, né, sobre a receita ali, com a obrigação de entregar esse suporte. E aí, quando a gente vê na prática, né, que foi o que o Fábio falou, as franquias cobram, e às vezes até caro, até acima do que o mercado pratica, e não tem visita, não tem acompanhamento. Então você está pagando por algo no qual você não recebe. Então é importante o investidor, em qualquer segmento, verificar isso, se tem uma entrega, se existe realmente uma troca. Aqui, com certeza, ele vai ter. Isso é legal falar, para quem está pensando em investir, a primeira coisa que tem que fazer é conversar com franqueados, entender qual que é o nível de proximidade com a franqueadora. Eu vou até usar o exemplo da van que a gente estava hoje, de realmente vocês no caso, irem visitar, ter um ecossistema para visitar de fato o franqueado, e não é só cobrar, é visitar, cobrar e como auxiliar. O grande diferencial hoje de franqueadores, assim como vocês, não é ensinar só o cara a operar nesse nicho, mas é ensinar o franqueado a ser um empresário de fato. Perfeito. Onde ele ganha mais dinheiro, onde tem mais margem, onde faz mais sentido, onde é o melhor lugar para ele montar, e assim por diante, né? Tem muita gente que às vezes, por exemplo, vou usar um exemplo para sair do nicho, o cara que vende sorvete, o cara vai te ensinar às vezes a como colocar o sorvete na prática, e não é isso, tem que ensinar o cara a
ser um gerir o empresário negócio. e as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma função mais baixa vão fazer essa parte mais difícil, operacional. Então, o pouco que eu vi hoje, eu estou realmente impressionado. De verdade, parabéns de novo, é fora de base. E eu queria separar por modelos de negócio agora. Eu queria começar a falar primeiro da X-Prime, eu queria que vocês explicassem na prática o que é o modelo X-Prime, desde investimento, aí eu vou perguntando tal, quanto custa, quanto que é para investir, quanto que sobra tal, e depois eu quero falar da hashtag também, e aí eu vou colocar também o meu ponto de vista, o que eu gostei muito também na hashtag, tudo bem? Perfeito. E aí a gente vai analisando. Vamos começar pela X-Prime, então. Fique à vontade. X-Prime, quando o Fábio foi fundar lá atrás, né, ele viu essa entrada do modelo low cost no Brasil, e aí ele falou, pô, eu vou seguir mais ou menos nessa linha, mas como ele, na época, não tinha dinheiro, ele falou, vou ter que abrir um negócio menor. Já com cara de franquia, com máquina importada, né, ele se preocupou com essas coisas, mas ele falou, puta, mas vai ser pequena. E se chegar um concorrente na minha cidade, eu vou ser menor que ele, por mais que eu vou estar com máquina importada, uma academia bacana. E aí entrou essa questão do atendimento, essa história de ter o atendimento. Então ela cresceu, né, com base em ter uma estrutura de academia low cost com atendimento. E isso foi evoluindo com o tempo, tanto em estrutura, a estrutura já deixou de ser pequena, como você está vendo aqui, como vai mostrar aí nos vídeos, é uma estrutura grande, então briga de igual para igual com qualquer outra low cost aí, e na minha opinião, até acima É fácil. o nosso negócio, obviamente, vindo para esse modelo Platinum, que agora tem uma estrutura mais premium, junto com atendimento e com preço ainda muito acessível, né? Então a X-Prime ela vem com esse modelo. E aí quando eu falo de atendimento, entra essa questão, setorização, radiocomunicador, a questão dos tipos de abordagem que o professor tem que fazer com o cliente para que seja realmente um atendimento diferente, porque tem muita gente que fala, na minha academia tem atendimento, mas na prática não tem. Aqui realmente a gente tem isso. Então quando a gente olha para o mercado, a gente tem um monte de low cost, né, na casa ali de seus R$150, com megas estruturas, porém todas sem atendimento. A X-Prime a gente posiciona ela acima com toda essa questão desses processos de atendimento, desde recepção até a parte dos professores, para se tornar realmente um diferencial para o cliente e o investidor ter um negócio atrativo muito mais blindado perante a concorrência. Assim, resumidamente, seria isso, né, o modelo da X-Prime. Valor de investimento desse modelo de negócio, a média de valor de investimento. Na casa de 3 milhões, 3 milhões e meio. Quando a gente fala de 3 milhões, a gente está falando aqui, vocês têm um modelo que eu vendo direto para uma pessoa só, tem modelos de cota, como que funciona isso na prática? Para eu adquirir um modelo de negócio de vocês, X-Prime. A gente trabalha dos dois formatos, tá? Começou muito mais com o investidor que comprava uma unidade e fazia isso localmente. Isso existe até hoje. Pô, eu tenho grana, eu quero montar sozinho. Meu sonho é ter um negócio desse que preza em atender o cliente, que tem esses diferenciais. Ele pode escolher a praça, a gente vai aprovar, vai atrás de ponto e ele faz isso sozinho. E a gente também tem fomentado muito hoje o sistema de cotas. Então a gente pega uma unidade que vai custar aí seus 3 milhões e meio, divide em 10 cotas de 10%, com 350 mil de investimento, né, vende essas cotas, capta esse dinheiro e a gente consegue abrir essa operação onde ele vira de fato um sócio investidor. Ele não precisa se preocupar com a gestão do negócio, com a operação do negócio, que vai ser feita por uma empresa terceira que fica lá dentro do nosso guarda-chuva, que fica responsável só para fazer a gestão desse negócio. Beleza, e quando a gente fala disso, a gente está falando uma média de faturamento de quanto? Uma unidade como essa de 3 milhões, 6 milhões e meio, uma média de faturamento? Cara, ela vai variar dependendo do tamanho dela, dependendo da cidade, mas uma unidade do tamanho dessa grande, ela vai chegar a 350 mil de faturamento. E quanto que sobra na linha final ali? Uma margem aí na casa de seus 30%. 30%. Então, a gente está falando de um bom dinheiro. Esse modelo de negócio, ponto de equilíbrio dele bate em quanto tempo? Vamos sempre falar de média, tá? Para você ficar mais tranquilo. Perfeito. A gente tem um histórico muito grande de quase que todas as unidades. Logo no pré-vendas e no primeiro mês de operação, ela já atinge o ponto de equilíbrio. Mas eu tenho que ser sincero aqui, com o mercado muito mais competitivo, com muito mais academia, isso está levando um tempo maior, hoje 2, 3, 4 meses ali para atingir o ponto de equilíbrio. E dependendo da cidade, dependendo da operação, ainda às vezes acontece logo no primeiro mês. Legal. E quando a gente fala de retorno de investimento? A média é de 3% de retorno. Não, quando o retorno de investimento na prática, quanto que o dinheiro que ele colocou volta? 36 meses. 36 meses. 36 meses. Ela vai dar na prática uns 3% de retorno ao mês, né? E uma média de 36 meses, mais ou menos. Perfeito. E agora eu queria falar da hashtag. Eu fiquei apaixonado.
Eu vou usar até uma comunicação que talvez eu esteja falando uma besteira, mas foi algo que você colocou, tipo, Douglas, essa aqui era como se fosse, talvez, a antiga academia de bairro. E aí você falou isso para mim e veio aquele modelo de academia de bairro, aquela coisa bem antiga. E eu fiquei impressionado com a unidade, eu gostei muito da tecnologia, eu me vi mais naquele ambiente até. Falei, cara, então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa marca também, Legal. como funciona, mas tentar trazer o que você me trouxe lá. O quanto que tem de praticidade, eu tô falando sempre para o investidor, tá? Desde de custo mais baixo com o operacional, a parte até das aulas em grupo também ser muito mais fácil. Por exemplo, a aula em grupo é gravada, não funciona, mas a parte de ter um instrutor ali e tudo mais, eu realmente fiquei impressionado. E depois eu até pedi para o hora que estiver rodando, colocar algumas imagens que foram feitas lá para o cara conseguir visualizar o que eu estou falando, porque eu fiquei impressionado. Não com a estrutura só em si, que é linda, maravilhosa, mas é um ecossistema para mim que é muito vivo. Lembra, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito de mercados que estão bombando no franchise, tipo mercado autônomo, lavanderia e tudo mais. Eu falei, cara, tem uma academia autônoma aqui, que é isso? Como que roda isso aqui? Legal. Perfeito. Eu acho que antes do Rodrigo entrar no detalhe que você pediu da operação em si, eu acho que a gente tem que explicar o porquê, né? Cara, a gente tem uma marca. Por que a gente cria outra marca, né? Qual o sentido disso? E aí uma história bacana que o Rodrigo colocou aqui, por que a X-Prime surgiu, ela foi crescendo, agora veio essa história do Platinum, né? O que é o Platinum, por quê? Na verdade, esse é um movimento que vem de acordo com a própria demanda dos clientes. Quando a gente começou a colocar em prática tudo isso que o Rodrigo explicou sobre atendimento, sobre setorização, a gente teve uma pressão de demanda de clientes satisfeitos muito grande. E isso começou a encher a academia. E aí começou a fugir da proposta. A academia cheia, eu não consigo fazer esse trabalho. E a gente falou, cara, tem que subir preço. E a pressão da qualidade do nosso serviço fez com que o preço tivesse que subir e ela tivesse que se posicionar acima, né? Se posicionando acima, ela sobe tanto o ticket para o cliente final, quanto, obviamente, o CAPEX para o investidor. Porque estamos com um produto maior, um produto grande, com acabamento, refinamento, que ele acaba tendo o seu investimento aí na casa de 3,5 milhões. E aí surge uma lacuna no mercado. E para o investidor, para o cliente final, e para o investidor que quer um CAPEX menor. Olhamos para o mercado e falamos, cara, existem produtos, mas existem produtos que não têm a excelência que a gente preza. Então precisamos criar um produto que se encaixe nesse perfil para o cliente final e para o investidor, dentro ali do investimento, mas que tenha as mesmas premissas e qualidades da X-Prime, que o Rodrigo vai entrar um pouco mais no detalhe. Eu acho que isso é importante, porque a gente vai falar de um investimento que é metade, né? E o porquê disso? O porquê disso é que tem espaço para todo mundo, né? O sonho grande é você ter uma X-Prime, uma flagship ali na cidade, né? E ter no entorno dessa mesma cidade pequenas unidades de hashtag para que você crie um ecossistema de treinamento para todo mundo. Isso já está acontecendo em Rio Claro, não está? Isso já está acontecendo em Rio Claro. A gente tem a unidade matriz ali, né? E já estamos indo para a terceira unidade hashtag. Isso está acontecendo na prática e isso é uma coisa muito importante. Apesar do nosso business core ser franchise, a gente tem as nossas operações na nossa cidade próprias, onde a gente testa tudo, onde a gente aplica tudo para replicar com segurança para o franqueado. Isso é um diferencial gigantesco, você ter as lojas próprias. Tem muita gente que fala, eu gosto, vou falar até nome, não tem problema, eu sou muito fã do Caíto Maia, e ele fala que melhorou muito quando ele deixou de ser dono de loja. Eu não sei, cara, eu acho que quando você também sai do game ali é um pouco estranho, tem que estar vivendo um pouco, tem que conhecer aquilo, tem que saber das dores na prática, você não precisa estar nem barriga no balcão, mas ter as suas unidades eu acho que faz diferença. Você falou, quero testar algo novo, quero fazer algo diferente. Eu, Douglas, não sou o dono da razão, mas eu acho um diferencial incrível, porque você vive disso, você gosta disso, você tá ali no dia a dia, sabe? O skin the game é inegável. É inegável. Então, faz uma diferença absurda. Só complementando, na verdade, perguntando, e a proposta é, de fato, começar a pensar nesse cara que vai vir, por exemplo, com o Max Prime, que ele faça esse ecossistema para ele também. Vai ter vantagens para ele desenvolver esse ecossistema. Exatamente. E esse é o formato mais seguro, né? Porque é o que a gente falou. Se a própria hashtag surge da necessidade do mercado de ter um produto diferente, se você não coloca esse produto, o concorrente vai colocar. E ele vai morder um pedacinho do seu, né? Então, eu acho que essa inteligência por trás do negócio é que faz toda a diferença. E aí, devido a essa necessidade, nós começamos a quebrar a cabeça, né? Como que a gente vai montar esse novo modelo, né? O que a gente deve fazer? Eu vou te interromper antes, porque tem que explicar, você vai explicar que você fez de tudo para baratear. Lógico que a gente não vai citar o nome aqui, mas, por exemplo, você falou, essas academias começaram a fazer um formato onde o equipamento era parcelado, às vezes muito tempo, e aumentava muito o custo de aluguel e tudo mais.
Conta um pouco disso, desse formato, e por isso que vocês adaptaram o modelo de negócio de vocês. Perfeito, perfeito, pode ser. Então a gente viu, né, que tanto nós como algumas redes, que o CAPEX acabou aumentando, acabou subindo e vindo parar nessa casa de 3 milhões, 3 milhões e meio, e no decorrer disso, alguns outros players, né, tentaram desenhar ali os modelos deles, se diferenciar e criaram um modelo com CAPEX mais enxuto. E esse CAPEX mais enxuto, que é o investimento total, né, para abrir uma nova operação, uma parte é para a obra e uma parte é para os equipamentos. E aí a parte da obra ela é menor e a parte dos equipamentos ele é muito maior. Eles arrumaram um parceiro que financia isso em 60 vezes, né, tornando o investimento inicial menor. Porém, o custo da parcela dessa máquina ele entra na operação. Entrando na operação, ele encarece a minha operação. E aí eu tenho também a questão do aluguel, prédio muito grande. E aí essas marcas, elas entraram bem, conseguiram crescer por conta desse formato e entraram com uma mensalidade barata, pegando um público diferente das demais low costs. Só que aí, devido a esse custo, essa parcela de máquina, a operação ficou cara e a mensalidade não conseguiu ficar barata. E eles tiveram que reajustar essas mensalidades para equilibrar e continuar no game. E aí surgiu esse buraco lá embaixo, que foi a hora que a gente olhou e falou, precisamos criar um negócio para entrar aqui. Aqui ninguém está atuando, ninguém conseguiu ficar. E aí começamos a quebrar a cabeça. Puta, o que faz, o que não faz? Tanto eu quanto o Fábio trabalhamos em academia de bairro. E tinham coisas positivas ali. Ela tinha um custo enxuto, né? Quem fazia o atendimento de vendas era nós que estávamos em sala. Então a gente falou, cara, vamos fazer uma releitura da academia de bairro, só que de maneira profissional, de maneira franqueável, né? Um negócio padronizado. E ali começou o desenho. E o primeiro desenho foi, precisa ter um custo extremamente enxuto. Como que eu faço para ter um custo enxuto e uma entrega agradável? Aí vou entrar naqueles diferenciais que você viu lá. Fechado. E que você falou, pô, isso aqui é legal, isso aqui é muito diferente. Cara, muito legal. Quando eu penso numa low cost, que trabalha com normalmente 2 professores em sala, numa academia de 1.000 metros, 1.500 metros, cara, não dá conta de atender. Não tem como atender. Não vai atender. Não vai atender. O atendimento é ruim, não tem atendimento. E aí eu falei, pô, mas para eu ter uma academia, né, para atender esse público ser uma mensalidade baixa, eu também não posso ter o que eu tenho no X-Prime hoje. Eu preciso manter os mesmos 2 professores. Mas como que eu faço para diminuir custo e não ter o atendimento tão chutado, tão largado? A gente diminuiu o tamanho da unidade. Então a gente foi para academias de 600 a 700 metros, onde eu tenho um aluguel menor e 2 professores em sala vai conseguir atender o seu cliente. Ele vai conseguir atender essa demanda. Então a gente resolveu 2 problemas, um aluguel menor, né, e um atendimento que não tem a ver com o X-Prime, mas tem os mesmos princípios, de ter uma qualidade, de os caras rodarem a sala e conseguirem prezar por aquele atendimento. Então resolve alguns problemas ali que a gente vê que o mercado tem hoje. Só que aí, mesmo tendo 2 numa sala de 700 metros, a gente quis criar alguns diferenciais, relembrando, né, as coisas positivas da academia de bairro, e trazendo um pouco de tecnologia, um pouco de inovação, para que o cara tivesse uma entrega bacana. E aí entre os diferenciais que a gente criou lá, que você viu. Primeiro ponto, né, para eu ter uma entrega legal, né, falando de parte de recepção num negócio desse, a maioria das academias não tem um bom atendimento na recepção. Então a gente, nesse caso, eliminou. A gente foi para a tecnologia. Eu tenho um totem de compra que o cliente consegue fazer a compra sozinho. Se ele tem alguma dificuldade, ele vai lá, tem um botão do lado, aperte aqui para ser atendido. Ele aperta, vibra o relógio do professor, aí o professor vai lá fazer esse atendimento. Boa tarde, seja bem-vindo à Hashtag Academia. Prazer, eu sou o professor Rodrigo. Isso aqui é da Academia de Bairro. O professor atende bem. Ele gosta, né, daquilo ali. Eu acho que a preocupação nesse ponto, te cortando um pouquinho, ela é muito interessante pela experiência do cliente. Porque dando o exemplo prático disso que o Rodrigo falou, o que acontece na maioria das academias que estão nesse formato, né? A recepcionista está ali para te atender, mas não é isso que acontece na prática. Você chega, 90% está mexendo no celular. Você vai lembrar disso quando você vai treinar na sua academia. Tem situações que a mocinha está lixando a unha, né? Ou está batendo papo com os amigos, ali, alunos, clientes, ou até mesmo com o professor. Isso acontece demais. A gente que trabalhou, que teve ali na operação, sabe o quanto isso é real, né? E aí o cliente que chega para treinar, ele sempre tem aquela sensação de relaxo, de abandono, de falta de cuidado. Então a gente falou, cara, se a gente não consegue, para esse formato, fazer com que isso funcione
da melhor maneira, é melhor não ter. Tanto para o cliente, porque não vai ter a experiência negativa daquele primeiro impacto, quanto para o franqueado, que não vai ter aquele baita custo que não faz uma entrega adequada. Acho que isso é importante, que o pessoal vai visualizar isso lembrando da academia que ele treina. Não, e de novo, vou pedir para adequar e colocar o trechinho da gente fazendo bate-papo lá, porque na hora que ele falou, eu fui o primeiro a fazer, falei, putz, automático, isso aí não sei, cara. E chegou lá, foi o que eu mais gostei, da praticidade, facilidade, e realmente se tivesse a dúvida, ter o botãozinho aperto, eu vejo o professor aparece lá e tal, mas na hora que eu entrei, o jeito que eu retiro meu treino, o jeito que eu saio, eu falei, cara, isso eu me vejo mais. Eu até contei um exemplo da minha esposa morre de vergonha de ir em academia, porque ela fala, cara, eu não sei fazer nada, as pessoas vão, sabe, morrendo de medo. Tudo bem, tem algumas pessoas que são mais tímidas e tal, eu falei, pô, isso aqui não vai encaixar, mas ele tá ali também, então não é só isso. Mas a praticidade da pessoa indicar ela conseguir fazer o treino dela, eu achei muito legal. E talvez eu não esteja conseguindo verbalizar o quanto que foi prático e o quanto que teve experiência nisso. Eu falei, cara, porque ele viu que eu fiquei encantado na hora. Eu falei, cara, eu não sei explicar, eu gostei demais. Por isso que eu vou falar, coloca isso no vídeo, vamos dar um jeito de mostrar isso na prática, porque pra mim foi um diferencial muito legal. E aí, pensando nessa experiência ruim, a gente resgatou isso, que na academia que a gente trabalhou junto, que não era uma academia de rede, a gente fazia esse atendimento. A gente fazia com o maior prazer. A gente criou um processo para hashtag de 3 minutos, onde o professor faz essa recepção, mostra ali para o cliente todos os diferenciais que eu vou explicar aqui para a turma, e depois ele opta ali para fazer a compra, tá? Então não tem recepção, automático, tirei esse custo, deixei uma experiência mais fluida e com um bom atendimento do professor. Aí já passando para dentro da academia, né? Te mostrei a parte da questão do treino, como que o cliente pega o treino dele. Quando eu vou para uma academia de bairro ou até academias de rede, o que acontece na prática? Você entra lá, Douglas, o professor fala, hoje eu vou te passar um treino básico, amanhã eu te entrego o seu treino. Aí você chega amanhã para pegar seu treino, ele tá lá? Não tá lá não. Não tá lá não. Ele vai demorar uma semana para te entregar, se não demorar mais. Aí ele te entrega esse treino, ele fala, daqui 30 dias eu troco. Aí você vai ficar mais ou menos uns 2, 3, 4 meses com esse mesmo treino. E aí você vai pedir bastante para ele trocar. Você vai pedir bastante, experiência ruim, toda hora experiência ruim. Nós falamos, cara, vamos acabar com isso. Então a gente tem um totem com vários programas de treinamento ali, o professor te auxilia a escolher o melhor programa para você. Eu tenho a opção tanto no totem quanto no aplicativo. Então o cara que já tem gosta ali da tecnologia, ele pega o aplicativo e ele vê o treino que ele vai fazer. No totem ele vai lá, escolhe, é um totem touchscreen, ele digita ali qual treino ele quer fazer e sai impresso ali numa impressora térmica ali. Ele leva até o professor e o professor auxilia ele, né, durante esse treino. Então eu tenho treino para hipertrofia, emagrecimento, saúde. Então o treino está pronto, está rápido ali, não tem que ficar esperando o cara montar. E o professor só faz esse direcionamento para o que é o melhor para o cliente. Sabe qual que é o lance legal por detrás disso? Que a gente tem de exclusividade. Muitas academias estão apelando para tecnologia, treinos montados por IA, né? Ou os poucos professores que têm ali se matando, se desdobrando para montar esses treinos, né? E a gente faz algo muito legal, que é da onde você começa a sugar do franchise e da rede, né? A gente elenca quem são os melhores professores da rede, a gente capta esses caras, né? Traz para o escritório central da franqueadora, junta esses caras num dia de imersão e interatividade, e esses caras montam esse treino que o Rodrigo está comentando, que está ali na tela. Então não é uma coisa avulsa, uma coisa aleatória, uma coisa feita por robô, não. São os melhores colaboradores elencados da rede, que a gente faz várias auditorias para chegar nessa conclusão, e esses caras montam esses treinos, e os clientes de uma determinada cidade podem estar usufruindo do treino de um super professor de outra cidade pela facilidade do grupo, né, da rede. E isso é feito com periodicidade, né? Existe a troca desses treinos, então tem essa reunião na franqueadora com esses professores, então eles trazem sempre o que está acontecendo de demanda, o que está, né, de fato ali, né, ocorrendo na unidade para fazer essa prescrição. Outra coisa para quem está pensando em investir, essa tecnologia também é de vocês, né? Nossa. E aí também um outro ponto que você colocou, as máquinas ainda existe um QR Code, caso, por exemplo, ele não queira esperar às vezes o professor vir, ou ele só está com uma dúvida pequena, ele também pode escanear esse QR Code e ver na prática como que é a execução do exercício. O exemplo que eu te dei ali na prática, né? Você chega, tá com a ficha, eu sei que é esse exercício aqui, não sei que é esse aqui, mas não lembro como faz. Deixa eu olhar o professor, tá atendendo, o outro tá atendendo também. Eu dou um toque nele, ele viu, deu um joinha, eu bato o QR Code, ajusto a máquina, começo a fazer o exercício, logo ele tá vindo até mim para fazer a correção,
verificar se está tudo correto, né? Então eu ganho agilidade com esse processo. E aí a gente parte para as aulas coletivas, que você gostou bastante. Né? Qual que é o problema da aula coletiva hoje? Mão de obra, valor mais elevado, e falta dessa mão de obra. Não tem professor, né, com muita qualificação para essa mão de obra. Então vou ter um professor mais escasso. É uma dor de mercado. É uma dor do mercado. Não é uma exclusividade de uma pessoa Exatamente. Ou outra. Então eu tenho esse problema. E aí mesmo que eu tenha um excelente professor ali, ele de fato, olhando assim para uma sala com um monte de gente treinando, ele não vai conseguir corrigir e motivar todo mundo que está ali. Então a gente coloca um professor que anda no meio da sala só para fazer correção e motivar as pessoas. Resolvemos um dos problemas. Aí o problema está nessa figura aqui, que de repente não tem, é escasso, fica doente, não está motivado para dar aula. Então o que a gente fez? Trouxe a tecnologia. A gente grava as aulas em estúdio, então telão dentro da academia, da sala de aula, onde passa essa aula gravada. Então eu tenho um professor digital, onde eu não tenho o custo, né, dessa operação, não tenho os problemas decorrentes dessa mão de obra. Então para o investidor aqui, ele vai olhar e falar, pô, não vou ter esse trabalho. Né? E aí, pensando na prática para o aluno, ele tem 2 professores, o digital e o presencial, corrigindo e motivando. Esse é um fator que eu acho que é primordial, tanto para o cliente final quanto para o investidor. Acho que é sempre bacana a gente deixar isso claro para o investidor. Para o cliente final, ele sempre vai ter um professor na tela extremamente motivado e dedicado, fazendo a melhor aula possível, porque a gente cuidou disso, a gente fiscalizou, a gente verificou e cuidou que esse material fosse entregue na melhor qualidade, né? Do professor que está olhando pessoa a pessoa ali e fazendo essas correções necessárias, que eu acho que isso é fundamental, que se perde ali na aula coletiva com muita gente, o professor no palco, não conseguindo, como o Rodrigo detalhou muito bem, dar esse suporte. E para o investidor, essa dor do mercado, que é essa mão de obra escassa, que cada vez será mais escassa, né? E você fica muitas vezes até refém desse cara. Então, às vezes você tem uma aula ali que está muito bem emplacada, que está bacana, está com um nível de presença muito forte, né? E as pessoas automaticamente, o brasileiro é assim, pela relação, acaba tendo apreço por aquele cara, vem um concorrente, abre, contrata esse cara, pronto, leva toda a sua turma. Então, tem que ficar atento nisso, tem que tomar muito cuidado com isso. E nenhuma empresa no mercado tem essa preocupação e corre esse risco diretamente. A gente cansa de ver no mercado academias que perdem 50, 100 alunos porque um professor de ginástica foi embora pro concorrente que abriu do seu lado. Cara, essa sacada foi sensacional. Ele viu que eu fiquei maluco lá, porque primeiro você já se protege, mas, de novo, as pessoas querem esse agrado, vocês conseguiram trazer até numa parte que é mais tecnológica, conseguiram trazer esse engajamento, esse diferencial, tô olhando para você, sabe? Você vai fazer uma aula aqui que a gente se preocupou em fazer bem feita, mas eu tô aqui do teu lado, eu tô realmente fazendo o que importa para você. E a gente sabe que tem pessoas que pagam um grupo de corrida, pagam um monte de coisa para quê? Para ter só, às vezes, uma atenção. Então, cara, eu achei assim, sensacional, mas principalmente que vocês se blindam também no mercado de perder esse cara, sabe? E o último diferencial é a avaliação física. Né? A avaliação no modelo tradicional, o professor entrar com um aluno dentro de uma sala, fica 15, 20 minutos fazendo essa avaliação, por um modelo low cost é prejudicial, né? Eu tiro um cara da sala para fazer esse processo e um processo ainda mais antiquado, né? Que é uma avaliação mais invasiva, por exemplo, dobras cutâneas e tudo mais. Então a gente traz a balança de bioimpedância aliada ao aplicativo da academia, onde o cara consegue fazer essa avaliação sozinho e ter o resultado ali na palma da mão, né? De maneira gratuita, né? Sem gastar com isso. Então eu junto, né? O totem de treino, o QR Code, as aulas, né, digitais e a balança de bioimpedância, junto, né, com essa estrutura, eu consigo ter um diferencial ali para o cliente estar mais assistido através da tecnologia e da inovação. Sensacional. Agora vamos para a parte interessante. Agora eu quero saber quanto que eu tiro do bolso para investir, como que funciona a parte de investimento na hashtag. E aqui está uma baita de uma sacada, né? A gente conseguiu enxugar o custo operacional, mas conseguiu enxugar o CAPEX também, né? Um modelo muito bem desenhado. A gente tem, acho que, um dos menores CAPEX do mercado hoje, que é na casa de 1,5 milhão para você montar uma academia dessa, entre obra, equipamento, academia pronta, entregue ali para o franqueado. E com responsabilidade, né? Como o Rodrigo comentou lá atrás, no começo das outras academias que tem esse equipamento parcelado, tudo, essa possibilidade veio através do livre comércio e a gente sabe que muitos desses produtos acabam sendo de proveniência chinesa, né? E não que isso seja ruim, mas obviamente lá na China existem produtos de alta performance e produtos mais de linha de produção, né? E para fechar essa conta, para essa questão dar certo
nessas academias, eles acabaram indo para um produto com pouca de qualidade, um pouco questionável, né? E quando a gente começou esse jogo, muito legal a gente frisar aqui, a gente olhou para o mercado, e a gente sabe, quem é do ramo de negócio sabe que nada se cria, tudo se copia e se ajusta, né? A gente olhou e falou, cara, se esses caras estão usando esse produto, não vamos nem perder tempo com isso. É esse o produto que serve, né? E a gente fez isso na primeira unidade, colocou esse mesmo produto. Quando a gente viu a qualidade desse produto e o alto nível de depreciação, a gente falou, cara, tô colocando meu franqueado em risco. Volta lá naquela história que eu te falei sobre a responsabilidade. Falou, cara, isso aqui não dá. Para tudo, vamos entender, vamos rever. A gente falou, cara, como é que a gente vai fazer essa conta fechar, essa matemática? E a gente começou a olhar para o mercado nacional. E o mercado nacional, ele está em ampla evolução nesse sentido. Se você falasse há 30 anos atrás de equipamento nacional, realmente eu iria falar, cara, não faz sentido. O Brasil ainda não está pronto. Mas hoje o Brasil está pronto. Existem empresas gigantescas, empresas que recentemente a gente foi numa feira na Alemanha e tinham uma marca brasileira que estava expondo nessa feira, que inclusive é a marca que a gente está fazendo o trabalho hoje na hashtag. Então a gente conseguiu baixar o CAPEX com responsabilidade para trazer segurança para o franqueado. E nesse formato também há a possibilidade de eu fazer compra por cotas também? A mesma coisa, o cara pode abrir tanto individualmente como no sistema de cotas. O sistema de cotas na hashtag está bem avançado. A maioria das unidades a gente tem aberto dessa forma, porque se torna um valor bem atrativo, né? 150 mil você consegue investir nesse segmento, né? Buscar um retorno aí na média dos seus 3% em cima disso. Quando eu olho uma renda fixa, eu vou ter ali na casa de 1%. E, historicamente, ele é menor, né, do que isso. Então, tá bem atrativo. As pessoas estão buscando bastante esse modelo através da cota. Pessoal, caminhando para o final aqui, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para um investidor o porquê você deve investir no modelo de negócio de vocês, qualquer um dos dois. Então, só tanto faz na Xprime, o porquê, ou na hashtag que vocês queiram deixar. Mas uma mensagem específica para o investidor agora, tanto de coração quanto profissional, corporativo também. Fiquem à vontade. Eu acho que sobre o modelo de negócio, é muito ali do feeling do investidor, né? Os dois negócios são extremamente sólidos, extremamente saudáveis, né? Cada um tem sua proposta de posicionamento de mercado, então a gente vai para uma linha mais premium, como existem diversos mercados. Existem, no ramo alimentício, empresas que têm uma mais posicionada e uma um pouco abaixo. E ambos são excelentes negócios. Não quer dizer que um é melhor, nem que o outro é pior. Falando em retorno de investimento, são muito semelhantes também, né? Então, o primeiro ponto é o cara entender como ele quer brincar nesse mercado. Se ele quer brincar um pouco mais no setor premium ou se ele quer fazer a releitura do bairro. Por quê? A gente quis mostrar para o investidor que dentro do nosso grupo ele tem a escolha de se posicionar como ele quer, não simplesmente impor um modelo único e formatado. Tá? Então, acho que esse é o primeiro negócio. Segundo negócio, é um dos mercados de maior expansão no momento. Se você olhar diversas matérias, você vai ver que é o mercado que está todo mundo olhando, que é o mercado do futuro. E ainda tem muito poucos clientes treinando em academias no Brasil comparado a grandes economias, como Estados Unidos, Alemanha, né, que a gente fala em quase 20% da população treinando em academia. O Brasil ainda não está nem com 10%. Então, é um mercado que vai crescer muito, vai ter muito espaço, só que é um mercado que ele está chegando no platô do número de academias nesse momento. E o mercado se ajusta, ele vai se ajustar. E aí vão ficar quem está mais organizado, quem está mais profissional. E aí eu falo que o nosso produto está extremamente bem posicionado pela responsabilidade que a gente tem. Por demorar 15 anos para levar isso para o mercado, para ter as unidades próprias e testar tudo em casa antes de vender, né? E o cuidado e o carinho que a gente tem com o franqueado, porque o nosso cliente é o franqueado e o cliente do franqueado é o aluno que está treinando. E é incrível como que, falando de novas gerações, até o pessoal mais velho também estão se cuidando mais, mas a nova geração realmente veio com outra proposta na prática. Então, é um mercado que não tem mais para onde correr, que vai dar muito certo, que está aumentando e a projeção de crescimento é surreal, Fantástico. Porque mudou, de fato, o comportamento dessa geração, né, cara? E aí, para você que está pensando em empreender, né? Empreender é algo que pode mudar a nossa vida, né? Se você acerta, você tem chances ali de melhorar muito a sua vida, a sua qualidade de vida, né? De ter mais bens e conquistar várias coisas. O empreender te dá essa possibilidade. O franchising, se bem escolhido, ele te traz uma segurança maior para você empreender. Então, entre fazer sozinho ou fazer com alguém que já sabe fazer, você pode ter essa segurança escolhendo, né, como o Fábio falou, um modelo que está
tá pronto, né, para essa disputa que o mercado está acontecendo. Então, tem esse caminho, empreender, o franchising correto, e aí tem a escolha do segmento. Né? Você quer ganhar dinheiro, você quer investir, você quer ganhar dinheiro. E você pode ganhar dinheiro de várias formas, né? Tem vários segmentos para isso. O nosso, em específico, ele é muito nobre, porque ele muda realmente, ele impacta e muda a vida das pessoas através do exercício físico. Quem treina, né, tem uma vida muito melhor, a gente tem um impacto social muito grande. A gente pega pessoas que estão doentes, que passam a ter uma saúde ali, depressão, ansiedade, ou problemas articulares. Então, assim, cara, tem a possibilidade de você ganhar dinheiro e ainda fazer muita diferença na vida das pessoas. Então, não posso deixar de mencionar isso, ainda mais como um educador físico que sou também. É importante até, complementando isso que o Rodrigo está falando, que é um mercado que a tecnologia vai auxiliar, mas é impossível ela substituir. Não tem como treinar por você. Aí você vai falar, mas tem a canetinha. A canetinha vai te auxiliar. Mas se você não treinar, ou você vai voltar depois de parar de utilizar, né? Ou você vai ter diversos problemas de estrutura óssea, muscular, por não ter essa estabilização, Eu vou te complementar. Estão falando que a próxima doença do século vai ser a sarcopenia, por conta das canetinhas, né? Então o cara, se ele não treina, ele perde muita massa muscular. E aí ele passa a ter esse problema de massa muscular e de massa óssea. Então tende a ser uma doença, né? E ter ali um crescimento disso muito grande. Então assim, você vai tomar canetinha, vai te ajudar, mas vai treinar, senão você vai ter outro problema. Exatamente. Você sara um e consegue outro, né? Pessoal, parabéns de novo pelo projeto de vocês. Parabéns pela responsabilidade que vocês têm. É nítido ver o que vocês estão fazendo. Então, é um orgulho estar aqui com vocês. É um orgulho que vocês façam parte do nosso ecossistema também. Realmente, parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui. Cara, se preparem que a gente ainda vai fazer muita coisa junto. Vou chamar muito para vocês para conversarem, para live, para tudo, porque eu preciso que as pessoas vejam isso. Eu não sei como, mas a gente vai ter que dar um jeito de conseguir replicar a experiência que eu tive aqui hoje. Eu recomendo você que vai investir nesse negócio. Como a gente viu, é um investimento significativo, então venha, conheça, faça o que vocês fizeram comigo, que, cara, a pessoa vai se encantar e dificilmente ela não entra nesse modelo de negócio, tá bom? Então, de novo, parabéns, sucesso, e contem comigo, pessoal. Nós que agradecemos e a gente tem muito orgulho, né, como você falou, de fazer parte desse ecossistema e de ser escolhido por vocês dentro do nosso segmento para estar junto, porque vocês têm uma grande história no mercado, né, e não colocariam qualquer empresa e qualquer um debaixo do guarda-chuva de vocês. Contem comigo. Parabéns, mestre. Obrigado. Tamo junto. Parabéns, mestre. Parabéns.